Então, bom dia, senhores. Bom dia, doutor Bianca, representante da PGE. Bom dia também, Agora, Nilson e a Regina. Consegue me escutar, conselheiro Nilson? Show de bola. Estamos aqui para dar início da nossa 67ª sessão ordinária, dia 16/10/2024. Hoje, sob a presidência minha do conselheiro Guilherme, mais uma vez, a conselheira Josiane, por estar de licença médica, não poderá participar. Temos uma pauta com 6 processos, todos de minha relatoria, em que o parecer da PGE foi emitido pela doutora Bianca Ormani, que está aqui presente, todos da empresa Adir Eugênio de Melo Limitado. E como eu vinha dizendo para os conselheiros anteriormente ao início da nossa sessão, teremos aqui 6 processos, 2 ocorrências, mas temos aqui 4 narrativas diferentes, ok? Dessa maneira, vamos dar início pela leitura do relatório do recurso voluntário 21459, ok? E é o item 1 da pauta. Passemos, então, agora à leitura do relatório. Contra a empresa foi lavrado auto de infração e notificação fiscal em 31/7/2023, em virtude de o contribuinte deixar de recolher o ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação de entrada no território paraense, relativamente às aquisições interestaduais de mercadorias classificadas no Código de Receita 1145. A infringência foi capitulada aplicando a penalidade do artigo 71, inciso 1, a linha L da Lei 5.530. O sujeito passivo notificado à INF pelo DEC, em 14/8/2023, em sede de impugnação, alegou em síntese que a nulidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os fatos motivadores de sua emissão, conforme dispõe a legislação. O lançamento também seria nulo, pois não teria se disponibilizado ao sujeito passivo o hash code dos documentos de prova juntados à infração. Parte do lançamento teria sido alcançado pela decadência, visto se tratar de fatos geradores nos períodos de maio de 2015, junho de 2018 e julho de 2018. A multa aplicada seria confiscatória. Requer o deferimento da impugnação. A julgadoria de primeira instância decidiu, então, pela parcial procedência do AINF, declarando devida parte do crédito tributário, deixando de recorrer de ofício a este TARF sob as seguintes argumentações. A ordem de serviço teria como fato motivador o PAI 2022-1588-130, conforme configurando uma das hipóteses de existência do artigo 5º, inciso 2, da Instrução Normativa 24 de 2010, tendo a invigência sido corretamente capitulada conforme disposição da legislação tributária. Foi indeferida a solicitação de diligência feita pelo contribuinte em razão da argumentação da falta de hash code, pois estes encontram-se anexos na mensagem encaminhada pela autoridade lançadora ao sujeito passivo por meio do DEC, conforme consta na folha 5. Foi acolhida a alegação de decadência aplicando-se a contagem do prazo referente do artigo 150, parágrafo 4º do CTN, tendo entendido a julgadoria de primeira instância pela retirada dos valores dos períodos anteriores a julho de 2018, uma vez que haviam sido recolhimentos oferecidos pelo impugnante a serem homologados pelo fisco. A multa teria sido aplicada dentro dos limites legais. Do recurso voluntário. O recorrente intimado da decisão interpôs recurso voluntário, trazendo os seguintes argumentos em síntese. Nulidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os fatos motivadores de sua emissão, conforme dispõe a legislação. E mesmo a julgadoria rejeitando a preliminar, indicando o processo administrativo como condição suficiente, não atenderia com precisão às hipóteses descritas na legislação. O lançamento seria nulo por inocorrência da infração, conforme dispõe o artigo 62 da Lei 5.530, configurando uma descrição de ocorrência incompatível com a situação fática.
O lançamento também seria nulo, pois não teria sido disponibilizado ao sujeito passivo o hash code dos documentos de prova juntados à infração. A multa aplicada seria confiscatória e requer o acolhimento do presente recurso. Na forma regimental, a Procuradoria do Estado, representada pelo ilustre Dr. Bianco Ormanes, teceu parecer no sentido de conhecer e não prover o presidente recurso voluntário. É o relatório, senhores. A palavra, então, representante da PGE, doutora Bianca Ormanes. Perdão, o microfone estava desligado. Eu opino pelo conhecimento e provimento do recurso na forma do parecer. Todos eles são iguais, né? É uma questão do hash code, não é isso? Os argumentos do sujeito passivo, sim, são todos iguais, doutora. São todos iguais, né? A única diferença... E não tem nulidade alguma, não tem erro nenhum para mim. Eu já adianto meu parecer nos 3 casos, pelo conhecimento e improvimento do recurso, porque eu não vi nenhuma das falhas que foram elencadas no recurso. Acho que os lançamentos estão muito bem postos e os recursos basicamente se repetem. Muito obrigado, doutora. Então, a doutora Bianca mantém os termos do seu parecer. Bom, senhores, entrando na fase de argumentativa aqui de discussão do processo, esse primeiro processo, né, o recurso 21459, refere-se ao um auto de antecipação da entrada, ok? Referente a mercadorias capituladas ali, como são absorventes, são pasta de dente, algumas mercadorias que, embora sejam disponibilizadas para venda num mercadinho de varejo, que aparentemente essa empresa é um mercado, esses mercados de varejo da cidade de Altamira, não tiveram seu recolhimento no momento da entrada do Estado, ok? Eu tomei o cuidado de abrir o CD, porque eu tenho entendimento de que uma vez que a gente tem o processo físico, e apesar de a gente ter o DEC, ok? O DEC como forma de notificação do sujeito passivo, eu entendo que não seria suficiente constar os documentos de prova apenas no DEC. Portanto, eu sempre faço questão de ter o CD, de olhar o CD e cobrar do pessoal da fiscalização a presença enquanto a gente tem os processos físicos, né, do CD, até porque quando esses documentos, esses autos de infração saem da Secretaria de Fazenda, como, por exemplo, para cobrança individativa por meio da Procuradoria-Geral, os procuradores não têm acesso ao DEC e não vão ter acesso às planilhas, ok? Então, eu tomei cuidado de verificar o CD e verifiquei quais são os documentos, quais são as mercadorias constantes dos documentos fiscais do sujeito passivo, e notei que são compatíveis com a ocorrência. A ocorrência, que, inclusive, ela deixa claro que se trata de mercadorias sujeitas a 1145, que são mercadorias que são enquadradas como medicamento. Que, por exemplo, pasta de dente, absorvente, também são enquadrados como 1145, apesar de elas serem disponibilizadas em atacadistas e varejistas, de forma geral, ok? Primeiro, o argumento do sujeito passivo se refere à nulidade do auto de infração, uma vez que ele entende que a solicitação, a gente tem aqui uma ordem de serviço de profundidade gerada pela DFI, ok? Uma dirigida, uma profundidade dirigida, 48, e o sujeito passivo entende que seria não atendeu aos requisitos do pedido que poderia partir da CIRAT, nos termos do artigo 5º da Instrução Normativa 24 de 2010, somente a Diretoria de Fiscalização poderá, a qualquer momento, autorizar a programação fiscal em profundidade de exercício fechado, por distribuição dirigida, indicando o AFRE, ou solicitando a indicação à CERAT, SEAT, de circunscrição do contribuinte a ser fiscalizado, nas seguintes hipóteses.
a gente tem aqui no inciso 2, nos casos de pedido esse da própria CERAT. Os pedidos são feitos à célula de planejamento, monitoramento e estudos técnicos de trabalho, a CPME da DFI, ok? E os pedidos também da CERAC e SEAT, mediante relatório circunstanciado dos indícios que comprovem necessidade de fiscalização de profundidade. Esse inciso 2, a linha B, se trata exatamente do PAI, que foi feito pela CERAT Altamira, a DFI para abertura, essa solicitação para abertura dessa ordem de serviço de profundidade, com base nesse relatório que foi emitido pela CERAT, pela Regional de Altamira, ok? Nesse sentido, eu entendo que atendeu aos requisitos postos na instrução normativa, não apresentando, também acompanhando o entendimento da doutora Bianca, não haveria nulidade com relação a esse quesito, esse ponto, ok? Mais à frente, a gente tem aqui que a situação do hash code, que o sujeito passivo alega que, como não foi disponibilizado os hash codes dos documentos fiscais que originaram esse auto de infração, o sujeito passivo entende que haveria uma nulidade no procedimento. Senhores, primeiramente, eu lembro os senhores que o documento fiscal é de emissão do próprio sujeito passivo. O primeiro ponto é esse. Não seria suficiente apenas esse ponto para indicar a validade do auto de infração, mas a gente tem no CD e no DEC, eu verifiquei que no DEC também tem as mesmas informações do CD. O auditor fiscal elenca e indica quais seriam as mercadorias constantes dos documentos fiscais que são enquadradas no lançamento. Como eu pude dizer anteriormente, eu pude identificar que se tratavam de mercadorias que estão incluídas como antecipação de medicamentos, ok? O que poderia, uma vez que está constando na ocorrência, essa não observação poderia gerar algum tipo de conflito com a ocorrência e fugir daquela harmonia que eu tanto prego aqui nos autos de infração, que seria a harmonia entre a descrição da ocorrência, a capitulação legal, né, a penalidade e as provas que originaram aquela infração. Portanto, eu afasto também esse argumento, uma vez que foi disponibilizado o sujeito passivo, apesar de não constar claramente o hash dos documentos, a gente tem a indicação dos documentos fiscais, das mercadorias constantes nos documentos fiscais, e informações como chave, número da nota, data da emissão, de maneira suficiente para identificar para o sujeito passivo que está de posse desses documentos fiscais, identificar quais mercadorias e quais documentos fiscais se tratam dessa infração. Assim, afastando qualquer cerceamento do direito de defesa, que para mim ele não deixa claro, mas para mim é o argumento que ele traz nesse segundo ponto, ok? A gente não tem a situação avançando mais um pouco na nossa análise, a gente não tem aqui no recurso a repetição da hipótese da decadência, porque a Julgadoria de Primeira Instância já tratou de retirar os 3 períodos, eu acredito que nesse primeiro auto de infração, se tratou de um erro na digitação, ok? A gente tem um auto de infração que inicia cobrando o período 5 de 2015, ok? Que claramente aqui estaria decaído. O 6 e o 7 de 2018. Então, os primeiros 5 de 2015, eu acho que foi um erro alguma inconsistência na confecção do auto de infração, que ao invés de sair de 5 de 2018, saiu 5 de 2015. Mas a gente tem que excluir esse período, porque, de qualquer jeito, em qualquer contagem, estaria dentro do prazo decadencial. Com relação aos mês 6, mês de junho, mês de julho de 2018, a gente também tem períodos alcançados pela hipótese da decadência, 150 parágrafo 4º, uma vez que o sujeito passivo faz os recolhimentos nos códigos de receita equivalente, apresentando ao fisco valores a homologar, assim como foi trazido pela julgadoria. Então,
houve o afastamento desses períodos e julgando-se lá na julgadoria o parcial provimento do auto de infração. Por último, senhores, a gente tem a hipótese da multa. Eu lembro aos senhores que a multa está fixada, nesse caso, em 40%. É uma multa que, dentro dos parâmetros, ela atende a hipótese prevista na Lei 5.530, que, por sua vez, obedece ao limite que foi estipulado, teria sido estipulado, né? Seria de 100% do valor de tributo, no julgamento, aquele julgamento antigo do STF. Também não havendo, no meu entendimento, nenhum efeito de confisco, nem falta de proporcionalidade. Então, os termos desse primeiro processo, eu pergunto aos senhores se tem alguma dúvida. Conselheira Regina e conselheiro Nilson. Não, presidente, estou satisfeita com o relato e as demais informações. Também não tenho, presidente. Muito bem. Então, podemos iniciar a votação, ok? Ok. Eu trouxe aqui no meu voto toda essa explicação detalhada. É um voto aqui um pouco, por se tratar do regime de antecipação, é um voto um pouco longo aqui, então eu vou trazer direto a parte dispositiva, se ninguém for contrário, ok? De jeito nenhum, pode ir para frente. Voto na forma da fundamentação apresentada, voto pelo conhecimento e improvimento do presente recurso voluntário, com vistas a manter a decisão recorrida. Como voto, senhores, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário? Como vota o conselheiro Nilson? Eu acompanho o voto do conselheiro relator pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Como vota a conselheira Regina? Acompanho o voto do conselheiro relator, presidente. Então, na forma regimental, eu declaro o resultado do julgamento do recurso voluntário 21459, por decisão unânime, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário, ok? É só corrigir aqui que minha emenda está errada. Improvimento. A leitura da emenda será feita ao final, ok? Assim a gente pode dispensar a presença da doutora Bianca. Senhores, passando a análise, segundo tópico da nossa sessão, serão analisados os processos referentes ao recurso voluntário 21445 e 21455, também da empresa Audir Eugênio, ok? Eles estão aqui no item 1. Estão trazidos aqui no item 1, ok, senhores? Os dois autos de infração foram feitos contra a mesma empresa. Se não me engano, são o mesmo grupo, né? São dois estabelecimentos do mesmo grupo, são inscrições estaduais diferentes. A gente pode fazer análise em conjunto desses dois processos, ok? A ocorrência é diferente daquela que a gente já analisou. Então, agora, passando esse disclaimer, eu passo a leitura do relatório, senhores. Quanto à empresa, foi lavrado auto de infração e notificação fiscal em 28/7/2023, em virtude de contribuinte emitir documento fiscal relativo à operação tributada como isenta não tributada, de circulação de mercadoria acobertada pela nota fiscal do consumidor eletrônico, sem o devido destaque do ICMS devido na operação, deixando ainda de recolher o imposto devido nessas operações. A infringência foi devidamente capitulada, aplicando a penalidade do artigo 78, inciso 3, a linha K, 60% do valor do imposto. Sujeito passivo notificado do AINF pelo DEC, em 14/8/2023, em sede de impugnação, alegou em síntese que a nulidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os valores motivadores de sua emissão, conforme dispõe a legislação. O lançamento também seria nulo, pois não teria sido disponibilizado ao sujeito passivo o hash code dos documentos de prova juntados à infração. Parte do lançamento teria sido alcançado pela decadência, visto se tratar de fatos geradores dos períodos de janeiro a julho de 2018.
A multa aplicada seria confiscatória, requer o deferimento da impugnação. A julgadoria de primeira instância decidiu pela procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário sobre as seguintes argumentações. A ordem de serviço teria como fato motivador o PAI 2022-1588-130, configurando uma hipótese existente no artigo 5º, inciso 2, da Instrução Normativa de 24 de 2010. Foi indeferida a solicitação de diligência feita pelo contribuinte em razão da argumentação da falta de hash code, pois estes encontram-se anexos nas mensagens encaminhadas pela autoridade lançadora ao sujeito passivo por meio do DEC, conforme consta na folha 5. Foi afastada a decadência pela aplicação do artigo 150 parágrafo 4º do CTN, tendo entendido a julgadoria de primeira instância que, a este caso, se aplica a contagem de prazo iniciado no primeiro dia do exercício subsequente, seguindo o entendimento do 173, inciso 1 do CTN, pois o ICMS não teria sido pago nem declarado nesse período. A multa teria sido aplicada dentro dos limites legais. Recorrente intimado da decisão interpôs o presente recurso voluntário, trazendo os seguintes argumentos em síntese. Nulidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os fatos motivadores de sua emissão, conforme dispõe a legislação, e mesmo a julgadoria rejeitando a preliminar, indicando o processo administrativo como condição suficiente, este não atenderia com precisão às hipóteses descritas na legislação. O lançamento seria nulo por inocorrência da infringência, conforme dispõe o artigo 62 da Lei 5.530, configurando a descrição de ocorrência incompatível com a situação fática. O lançamento também seria nulo, pois não teria se disponibilizado ao sujeito passivo hash code dos documentos de prova juntados à infração. Parte do lançamento também seria alcançado pela decadência, visto se tratar de fatos geradores dos períodos de janeiro de 2018 a julho de 2018. A multa aplicada seria confiscatória, requer o acolhimento do presente recurso. Na forma regimental, a Procuradoria do Estado, representada pela ilustre doutora Bianca Ormanes, teceu parecer no sentido de conhecer e não prover o presente recurso voluntário. É o relatório, senhores. Apesar da doutora Bianca já ter exarado toda a argumentação do seu parecer, eu a convido mais uma vez para ratificar o parecer da PGE. Sem problema algum. Então, opino pelo conhecimento e improvimento do recurso na forma já exposta. Muito obrigado, doutora Bianca. Como eu trouxe anteriormente, a gente tem aqui que trata de a defesa do recurso é muito semelhante ao primeiro, com a diferença de que a gente tem uma ocorrência, no caso, essas duas ocorrências aqui, se tratam do contribuinte ter emitido documento fiscal de mercadoria tributada como isento e não tributado. Na análise conjunta de todos os processos desse contribuinte, eu percebi que ele faz ele tem muitas operações de antecipação, o que acredito que deve ter gerado alguma confusão na contabilidade do contribuinte, uma vez que ele tem trabalha com muitas mercadorias. Acredito que deve ter achado que todas as mercadorias seriam mercadorias antecipadas ou sujeitas à substituição tributária. O que a gente sabe que a antecipação de entrada e a substituição tributária tem um encerramento de fase de tributação. A diferença desse processo para o processo anterior é que aquele cobra a antecipação, ele está cobrando com relação às saídas do sujeito passivo, ok? A gente tem nesses primeiros processos o lançamento feito do mês 1 a 12 1 de 2018 a 12 de 2019, ok? Nos dois processos. Lembrando aos senhores que esse segundo processo aqui, o recurso 21455, não tem o período de 2018, mas o lançamento foi notificado ao sujeito passivo
no mês 8 de 2023. E pela contagem do prazo, né, uma vez que existisse algum recolhimento feito pelo sujeito passivo, teria sido alcançado pela decadência, nos termos do artigo 154 do parágrafo 4º do CTN. Eu tô aqui, eu não trouxe aqui a tabela, está no meu pendrive. Deixa eu ver se eu consigo. Tem como colocar lá na. Porque o colega disponibilizou os pagamentos do sujeito passivo na sua tabela, e eu tomei o cuidado de trazer colocar na minha pasta, colocar para análise em casa. Porque qual seria o recolhimento para afastar esse período tributário da decadência? Seria o recolhimento do 1131 nesses períodos. Então, Alex. Com relação aos outros argumentos, os argumentos são extremamente semelhantes ao que foram analisados anteriormente no outro processo antecipado, ok? Adiantando aqui para os senhores, mais uma vez, com relação aos vícios da ordem de serviço, eu entendo como atendido a solicitação da Cerati junto à DFI para abertura da ação fiscal de profundidade. No caso aqui, como são dois sujeitos passivos diferentes, dois estabelecimentos diferentes, se tratam de duas ações fiscais, final 61 e 62, foram dirigidos ao mesmo auditor fiscal, que fez os dois levantamentos. Não vi nenhuma nulidade com relação a isso. Com relação à multa, a gente tem que, mais uma vez, elas foram aplicadas dentro do limite legal, que obedece à jurisprudência nacional, ok? A jurisprudência em vigor. Com relação à ocorrência, a gente consegue verificar nos documentos fiscais desses dois processos, que se tratam de mercadorias que não têm encerramento de fase de tributação. É muito importante a gente salientar isso, porque nos outros processos, já adiantando, a gente, em alguns outros processos, a gente já tem alguma confusão com relação a essas saídas não tributadas, e foram incluídos lá, por exemplo, o arroz. Arroz é uma mercadoria que está enquadrada como cesta básica. Os outros processos diferentes desses dois constam como na tentativa do fisco em tributar na saída. Mas uma vez que a gente sabe que se trata de mercadorias sujeitas à antecipação da cesta básica, Código de Receita 1152, anterior a uma mudança legislativa que a gente vai especificar naquele momento, no momento da análise daqueles processos, não poderia ser tributado na saída o arroz, o feijão e o sal de cozinha, naqueles casos. Nesse caso, não se trata desse tipo de mercadoria. São mercadorias que não têm encerramento de fase de tributação, não são sujeitas à substituição tributária, portanto, se enquadram de maneira correta ao que foi descrito pelo auditor fiscal aqui, aplicando essa penalidade. Deixa eu ver. Não tem. Tem. Não. Acho que não, é o pagador. Pode ver, né? É igual. Senhores, teve um probleminha aqui. Deixa eu só abrir aqui a minha. Estou abrindo o meu site aqui para puxar o pagamento aqui do sujeito passivo, para a gente solucionar esse problema da
decadência aí por completo, ok? Mas é do outro, não é não? O outro não tem decadência. É, por trás. Fui pelo estilo. Realmente não tô enxergando ali. Senhores, eu só peço um pouco de paciência que o CIET está processando aqui a informação do pagamento para trazer para o senhor. Não se preocupe, estamos aqui à disposição.
Senhores, já tem em tela aqui as informações referentes aos pagamentos aqui, conseguem visualizar? Da empresa, aqui no caso, a gente está, essa análise só vale por recurso voluntário 21445, ok? Da empresa ADIR, referente à inscrição estadual 15, 20, 83, 16-2, período 2001 de 2018 a 12 de 2018, ok? Qual o pagamento que a gente está buscando aqui, senhores? Referente aos períodos. A gente está buscando o 11/31. A gente tem aqui o período 1A. A gente teve o lançamento cientificado sujeito passivo no mês 8, então a gente está buscando aqui os períodos 1 a 7 de 2018, tá? O pagamento do 11/31. A gente consegue identificar aqui no mês 2 há esse pagamento, no mês 3 há esse pagamento, e no mês 4 também há esse pagamento, mês 5 e o mês e o mês 6 e também o mês 7. Ou seja, somente o mês de janeiro a gente não tem esse pagamento do 11/31, ok? Então, senhores, a diferença da análise dessa defesa para a defesa anterior, do auto de infração anterior, é que, referente aos períodos de fevereiro de 2018 a julho de 2018, a gente tem o pagamento referente às saídas, a antecipação dos valores do contribuinte, por parte do contribuinte para o fisco homologar ou não. Então, por essa análise, eu entendo que há o provimento parcial haveria o provimento parcial desse recurso, especificamente o 21445, ok? Com relação à decadência desses períodos, ok, senhores? O outro não. O outro lançamento é só referente ao ano de... inicia-se no ano de 2022, portanto, pela contagem tanto do 173 quanto por 150, parágrafo 4º, a gente foge iria fugir dessa análise da decadência, porque não cabe, de qualquer maneira. Ok? Com relação aos outros tópicos, já foram discutidos no processo anterior, e eu pergunto aos senhores, há alguma dúvida com relação ao processo 21445 e 21455? Eu não tenho, presidente. Esclarecido. Conselheira Regina? Presidente, salvo engano, em primeira instância, foi afastada a decadência? Foi. Nesse primeiro... Por quê, conselheira Regina? Não vou aqui dizer que é a tecnia do jogador de primeira instância. Mas, assim, sim, foi fundamentado, ok? Que por se tratar, na primeira instância, foi afastado por se tratar de uma emissão de documento fiscal de operação tributada como não tributada, o jogador de primeira instância entendeu que estaria claro que não haveria o recolhimento. Só que eu estou adotando um posicionamento aqui que eu estou analisando o período completo do sujeito passivo, inclusive do recolhimento das saídas ou não. Pode ter ficado um pouco confuso o entendimento? É que, para mim, eu tenho entendimento que o fato da descrição da ocorrência já dizer que não houve o recolhimento antecipado referente a essas mercadorias, não afasta o fato do fisco ter que fiscalizar, ter que analisar se, uma vez que foi apresentados os recolhimentos com relação às saídas, se aquelas saídas seriam ou não sujeitas à tributação. Eu entendo que não, o fato
o sujeito passivo não ter destacado o CMS aqui, não invalida, uma vez que a gente tem o recolhimento no 1131. Boa, ela saiu. Só um instante, senhores. Conselheira Regina? Desculpe, presidente, acho que caiu aqui a minha conexão. Sem problemas. Como eu estava dizendo, para mim, o fato do sujeito passivo não ter destacado o CMS nessas mercadorias, mas ter apresentado um recolhimento, mesmo no caso aqui parcial, com relação às suas saídas, um recolhimento específico no Código de Receita de Saídas, já dá ao fisco elementos suficientes para homologar ou não aquelas mercadorias tributadas ou não, aqueles documentos fiscais com destaque ou sem destaque, entendeu? Então, acredito que o fisco deveria ter analisado essa saída de maneira ampla, todas as saídas, e não somente as que estão ou não tributadas, para ver se o recolhimento está correto ou não. A gente pode ter a emissão de documento fiscal de maneira incorreta, sem destaque, com valores subfaturados, N maneiras, né? Que a gente tem aí N tipo de infrações que podem ser cometidas com relação à saída. Por isso, senhores, e uma vez que foi apresentado ao fisco um recolhimento com relação às saídas nesses períodos, que para mim são suficientes para o auditor fiscal, esses elementos foram apresentados pelo sujeito passivo, são suficientes para o auditor fiscal focar sua visão crítica sobre aqueles períodos. Eu entendo que houve o fisco dormiu de botina, né? Uma análise mais restrita, né? Digamos assim. Isso, o fisco deixou esses valores decaírem, infelizmente. Por isso eu afasto esses períodos e acolho parte do argumento do sujeito passivo com relação a esse período de decadência, que é um posicionamento diferente do adotado na primeira instância, mas não acho que houve aqui uma supressão de instância. O julgador lá apresentou os argumentos. Eu só não concordo com o argumento dele. E não acho que deva voltar à primeira instância para ele julgar da minha maneira. Eu acho que a gente pode reformar essa parte dessa decisão aqui, apresentando aqui um novo o crédito tributário reduzido, né, retirando esses valores do mês 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de 2018. Ok, presidente. Grata pelo esclarecimento. Pode prosseguir. Mais alguma dúvida, senhores? Conselheiro Nilson? Eu não tenho, presidente. Ok. Obrigado. Bom, senhores, então, vamos passar a análise, a votação do recurso 21.445. Pelos argumentos expostos e trazidos aqui, eu voto pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso, para retirar do lançamento os meses 2, 3, 4, 5, 6 e 7 de 2018, uma vez que teria ocorrido a decadência pela contagem de prazo do 150, parágrafo 4º. É o voto, senhores. Como voto, conselheiro Nilson? Põe o voto do relator. Obrigado, conselheiro Nilson. Como vota a conselheira Regina? Acompanhe o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, senhores. Então, eu declaro o resultado do julgamento 21, do recurso 21.445 pela unanimidade, pelo conhecimento e parcial provimento do presente recurso. Já na sequência, a gente já coloca em votação o recurso 21.455, que é a análise com a diferença dessa decadência que não há. Pelos motivos apresentados anteriormente, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário 21.455. É o voto, senhores. Como voto o conselheiro Nilson? Pelo conhecimento e improvimento, acompanhando o voto do relator.
Obrigado, conselheiro Nilson. Conselheira Regina, como vota? Acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheira Regina. Então, mais uma vez, pela unanimidade, declaro o resultado do julgamento do recurso voluntário 21455, pelo conhecimento e improvimento do recurso voluntário. Passamos à análise na nossa pauta, a análise do recurso 21453, ok? Também da empresa ADIR, também de minha relatoria, e o parecer foi foi emitido pela doutora Bianca, representante da PGE. Mais um processo que se trata de emissão de documento fiscal relativo à operação tributada como isenta e não tributada. Passemos, então, à leitura do relatório. Recurso voluntário 21453. Contra a empresa foi lavrado auto de infração de notificação fiscal em 28/7/2023, em virtude dele. O contribuinte emitiu documento fiscal relativo à operação tributada como isento e não tributada. Circulação de mercadorias acobertada por nota fiscal eletrônica sem o devido destaque de ICMS devido na operação, deixando ainda de recolher o imposto devido nessas operações. A infringência foi capturada, aplicando-se a penalidade do artigo 78, inciso 3 da linha K da Lei 5.530, multa de 60% do valor do imposto. Sujeito passivo notificado a INFE pelo domicílio eletrônico do contribuinte, 14/8/2023, em sede de impugnação, alegou em síntese que a nulidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os fatos motivadores de sua emissão, conforme dispõe a legislação. O lançamento também seria nulo, pois não haveria sido disponibilizado ao sujeito passivo o hash code dos documentos de prova juntados à infração. Parte do lançamento teria sido alcançado pela decadência, visto se tratar de fatos geradores dos períodos de abril de 2018 a julho de 2018. A multa aplicada teria sido confiscatória. A julgadoria de primeira instância decidiu, então, pela procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário sobre as seguintes argumentações. A ordem de serviço teria como fato motivador o PAI 20, 22, 15, 88, 130, configurando uma hipótese existente no artigo 5º, inciso 2 da Instituição Normativa 24 de 2010. Foi indeferida a solicitação de diligência feita pelo contribuinte em razão da argumentação da falta do hash, pois estes encontram-se anexos em mensagem encaminhada pela autoridade lançadora ao sujeito passivo por meio do DEC, conforme consta em folha 5. Foi afastada a decadência pela aplicação do 150 parágrafo 4º de CPN, tendo entendido a julgadoria de primeira instância que, a este caso, se aplica a contagem de prazo iniciada no primeiro dia do exercício subsequente, seguindo o entendimento do artigo 173, inciso 1 do CPN, pois o ICMS não teria sido pago nem declarado nesse período. A multa teria sido aplicada dentro de limites legais. Do recurso voluntário. O recorrente, estimado a decisão, interpôs o presente recurso voluntário, trazendo os seguintes argumentos em síntese. Nulidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os fatos motivadores da sua emissão, conforme dispõe a legislação, e mesmo a julgadoria rejeitando a preliminar, indicando o processo administrativo como condição suficiente, não atenderia com precisão às hipóteses descritas na legislação. O lançamento seria nulo por inocorrência da infringência, conforme dispõe o artigo 62 da Lei 5.530, configurando uma descrição de ocorrência incompatível com a situação fática. O lançamento também seria nulo, pois não teria sido disponibilizado ao sujeito passivo o hash code dos documentos de prova juntados à infração. Parte do lançamento teria sido alcançado pela decadência, visto se tratar de fatos geradores dos períodos de abril de 2018 a julho de 2018. A multa aplicada seria confiscatória e requer o acolhimento do presente recurso. Na forma regimental, a Procuradoria do Estado, apresentada pela ilustre doutora Bianca Ormani, fez seu parecer no sentido de conhecer e não prover o presente recurso voluntário. É o relatório, senhores, com a palavra a doutora Bianca. Ratifico o meu parecer pelo conhecimento e provimento do recurso. Muito obrigado, doutora Bianca. Senhores, mais uma vez se trata de uma auto-infração aqui
de emissão do documento fiscal tributado como não tributado, mais uma vez enquadra-se naquela situação que eu trouxe, senhores, nos dois processos anteriores, ok? Nesse caso específico, a gente tem aqui, houve uma falha na minha análise, que quando eu peguei todos os processos do ADIR, dessa empresa, lógico, eu fui selecionando quais precisavam da diligência, pois não tinha nenhuma informação no CD, e quais poderiam ser julgados. Esse aqui, infelizmente, passou, ok, senhores? Não sei se é porque chegou depois, assim como outros que eu estou analisando lá, chegou depois. Eu sei que eu selecionei para julgamento, eu coloquei para julgamento, mas ele apresenta um problema no CD que a gente não consegue abrir o CD. Apesar de ter as informações no DEC, referente às mercadorias, objetos do AINF, a gente não consegue abrir o CD e entende que isso daí, o prosseguimento desse julgamento sem a devida diligência, inclusive o sujeito passivo pede, poderia trazer algum prejuízo. Portanto, senhores, mais uma vez, eu peço desculpa por ter trazido aqui na pauta, ao invés de trazer no que ocorrer, como geralmente eu faço, mas esse auto de infração aqui precisa ser baixado em diligência para o auditor fiscal trocar esse CD aqui das provas do sujeito passivo, porque ele não consegue ser aberto. O arquivo parece estar corrompido, ok? Então, eu ponho aqui no mais, a análise formal do auto de infração seria a mesma do anterior. O único problema é com relação a essa informação do hash aí, que a gente não teria como verificar, como disponibilizar para o sujeito passivo verificar essas informações aqui com relação às mercadorias. Eu proponho aqui a baixa diligência dos autos, senhores, para a fiscalização trocar esse CD e, no caso, detectada qualquer mercadoria com encerramento de fase, já fazer a retirada desses valores do auto de infração. Eu ponho em discussão, em votação. O que acham, conselheiros? Eu concordo, presidente. Bom, então, com a devida manifestação, nós decidimos pela baixa do recurso voluntário 21453 em diligência para ser alterado as informações do CD original e, aproveitando que a gente tem algumas informações com relação à possibilidade de haver algumas mercadorias com encerramento de fase, conforme for, a fiscalização já retiraria e já faria a alteração do crédito tributário. Ok, senhores? A diligência vai ser confeccionada depois da nossa sessão. Senhores, por último, na nossa pauta, análise dos recursos 21445 e 21449, também da empresa Aldir Eugênio, também de uma hipótese de contribuinte emitir documento fiscal relativo à operação tributada como isenta e não tributada. E passemos, então, à leitura do relatório. Quanto à empresa, o paradigma será o 21449, ok, senhores? Quanto à empresa, foi lavrado auto de infração e notificação fiscal em 28/7/2023, em virtude de contribuinte emitiu documento fiscal relativo à operação tributada como isenta não tributada. Circulação de mercadoria cobertada por nota fiscal eletrônica sem devido destaque do ICMS devido na operação, deixando ainda de recolher o ICMS devido às operações. A infringência foi capturada aplicando-se a penalidade do artigo 78, inciso 3, a linha K, multa de 60% do valor do imposto. Sujeito passivo notificado, a INF pelo DEC, em 14/8/2023, em sede de impugnação, alegou em síntese que a utilidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os fatos motivadores de sua emissão, conforme dispõe a legislação.
O lançamento também seria nulo, pois não teria sido disponibilizado o sujeito passivo, o hash code dos documentos de prova juntados à infração. Parte do lançamento teria sido declarado teria sido alcançado pela decadência, visto se tratar de fatos geradores de períodos de janeiro de 2018 a julho de 2018. A multa aplicada seria confiscatória. A julgadoria de primeira instância decidiu pela procedência do AINF, declarando devido o crédito tributário sob as seguintes argumentações. A ordem de serviço teria como fato motivador o PAI 2022 15.88.130, configurando as hipóteses existentes no artigo 5º, inciso 2 da Instituição Normativa 24 de 2010. Foi indeferida a solicitação de diligência feita pelo sujeito passivo em razão da argumentação pela falta de hash, pois esses encontram-se anexos à mensagem encaminhada pela autoridade lançadora ao sujeito passivo por meio do DEC, conforme consta na folha 5. Foi afastada a decadência pela aplicação do artigo 150, parágrafo 4º CTN, tendo entendido a julgadoria, em primeira instância, que este caso se aplica à contagem de prazo iniciado no primeiro dia do exercício subsequente, pois o ICMS não teria sido pago nem declarado no período. A multa teria sido aplicada dentro dos limites legais. O recorrente intimado da decisão interpôs o presente recurso voluntário, trazendo os seguintes argumentos em síntese. Nulidade do AINF, uma vez que a ação fiscal não teria observado corretamente os fatos motivadores de sua emissão, conforme dispõe a legislação, e mesmo a julgadoria rejeitando a preliminar indicando o processo administrativo como condição suficiente, não atenderia com precisão as hipóteses descritas na legislação. O lançamento seria nulo por inocorrência da infringência, conforme disposição do artigo 62 da 5.530, configurando como uma descrição de ocorrência incompatível com a situação fática. O lançamento também seria nulo, pois não teria sido disponibilizado ao sujeito passivo o hash code dos documentos de prova juntados à infração. Parte do lançamento teria sido alcançado pela decadência e a multa aplicada seria confiscatória. Na forma regimental, a Procuradoria do Estado, representada pela ilustre doutora Bianca Ormani, e seu parecer no sentido de conhecer e não prover o presente recurso. É o relatório, senhores. Com a palavra a doutora Bianca. Opino pelo conhecimento e provimento do recurso na forma já exposta. Obrigado, doutora Bianca. Passando a análise da discussão dos nossos dois processos, ambos, como eu já trouxe anteriormente, a gente tem aqui afastando, a gente afasta aqui, consegue afastar a hipótese de nulidade indicada pelo sujeito passivo, consegue, nesses dois casos, afastar a primeira com relação à motivação da ordem de serviço, consegue afastar a nulidade com relação, para mim, seria um argumento de improcedência, porque para mim falta de prova improcedente. A hipótese do hash, porque foi disponibilizado tanto no DEC quanto no CD as mercadorias e os documentos fiscais daquelas mercadorias enquadradas no AINF. A gente afasta o argumento da multa, também porque estaria dentro dos limites. Entretanto, senhores, como eu trouxe anteriormente na análise do recurso 21.455 e 21.445, a gente tem aqui, nesses dois autos de infração, como eles foram lavrados no ano de 2018, a gente tem aqui períodos do ano de 2018, com relação ao auto de infração 449, a gente não pode afastar a hipótese da cesta básica, do encerramento de fase. Portanto, senhores, com relação ao 449, ao curso voluntário 449, a gente tem lá no artigo 113 do anexo 2 do ICMS, que é a redução de base de cálculo, que qualquer tipo de arroz, qualquer tipo de feijão, qualquer tipo de sal de cozinha
se enquadraria lá, lembrando que essa alteração ocorreu, eu acho que em 2021, a gente tem aqui lançamentos de 2018 e 2020, respectivamente. A alteração ocorreu em 2021, se não me engano, com relação à mudança que não é mais qualquer tipo de arroz hoje. Existem alguns tipos de arroz que são sujeitos à antecipação, outros tipos de arroz que são sujeitos sem encerramento de fase de tributação, né? E apenas o arroz branco, com aquele NCM específico, que seria cesta básica. Vou puxar aqui para os senhores o regulamento para demonstrar aqui a alteração. Um instante, vou compartilhar com vocês a tela aqui. Aqui, senhores, foi feita uma alteração dos itens aqui no ano de 2019, com relação ao arroz, ok? Como era anteriormente a nossa legislação sobre o cesta básica. Conseguem visualizar, senhores? A gente tinha aqui, para aplicação da legislação do ICMS, considera-se produtos da cesta básica. O arroz, indefinido aqui, qualquer tipo de arroz, no meu entendimento. O feijão também, qualquer tipo de feijão. E o sal de cozinha, também qualquer tipo de sal de cozinha. São mercadorias que eu pude observar que encontram-se dentro dessas duas infrações. Ok? A gente teve essa legislação aqui, válida até 31/5/2019. Em 1/6/2019, a gente teve alteração inicial com relação ao arroz, o item 1, limitando apenas esses dois códigos de receita aqui, NCM, perdão, código de receita não, código NCM, que se refere àquele arroz branco, né, que é aquele mais simples, sujeito à cesta básica. Entretanto, o feijão, houve mais uma alteração. A gente teve um período aqui do feijão. Teve aqui o feijão do período 2019 a 2022, com essa validade aqui. Em 2022 foi alterado mais uma vez. Ampliando aqui, a gente teve aqui mais tipos de feijão que foram incluídos na cesta, foram excluídos da cesta básica. Okay? Como a gente tem aqui o lançamento do recurso voluntário 21443, a situação do feijão e do arroz, num período do ano de 2000, perdão, no recurso 449, período de 2018, a gente entende como a não possibilidade de afastar, mesmo se for arroz parbolizado, arroz para fazer risoto,
a gente entende que estaria sujeito à cesta básica. Portanto, a diferença dos dois processos é que o 21.449 a gente teria que baixar em diligência, o 21.443 a gente poderia julgar, uma vez que o arroz que está presente nesse processo e o feijão não se enquadrariam, apesar de se tratar de arroz e feijão, naquelas hipóteses de cesta básica. Ok? São os termos do processo. Mais uma vez, eu indico pela diligência no recurso 21.449 e acredito que podemos fazer o julgamento do 21.443, senhores. O que me dizem? Alguém tem alguma dúvida sobre o... Sem objeção, presidente. Ok, então. Vamos, então, fazer a votação do 21.443, ok? Mais uma vez, a gente tem aqui o período de 2020 fora do campo da decadência, ok? A gente tem aqui o hash, as informações dos documentos fiscais foram disponibilizadas ao sujeito passivo, assim podendo ele fazer uma análise e apresentar sua defesa, afastando esse aí qualquer cerceamento. A gente tem aí também que a maneira como foi solicitada pela Cerati, a DFI, a abertura dessa ordem de serviço foi suficiente e atendeu ao requisito da Instrução Normativa 24. A gente entende que, no meu caso, eu entendi que a harmonia entre a descrição da ocorrência, as provas e a infração, a atuação legal e a penalidade aplicada, a multa não seria desproporcional, uma vez que ela fixa aqui em 60%, e o STF, a gente tem a legislação aí, a jurisprudência, valor superior a esses 60%. Portanto, senhores, no recurso 21.443, eu voto pelo conhecimento e improvimento do recurso. É o voto, senhores, como voto o conselheiro Nilson. Acompanhe o voto do relator. Obrigado, conselheiro Nilson. Como vota a conselheira Regina? Acompanho o voto do conselheiro relator. Muito obrigado, conselheira Regina. Então, declaro por unanimidade o resultado do recurso voluntário 21.443 pelo conhecimento e improvimento do recurso. Com relação ao 21.449, eu sugiro aqui a baixa em diligência para que esses valores referentes ao arroz e outras mercadorias que tenham encerramento de fase de tributação sejam retirados do lançamento, uma vez que a nota fiscal não estaria incorreta, sem o destaque do ICMS. Alguma objeção, senhores? Nenhuma. Sem objeção. Perfeito. Ok, senhores. Então, decidimos pela baixa dos autos do recurso voluntário 21.449 em diligência. Senhores, encerramos a nossa pauta de hoje. Eu agradeço a presença de cada um de vocês. Vamos passar a leitura dos acórdãos, tanto os acórdãos de hoje, quanto os acórdãos que estão pendentes pela conselheira Fátima. Eu agradeço, já agradeço a doutora Bianca pela participação e eu sei que tem outros compromissos e sinta-se à vontade para se retirar da nossa reunião, doutora. Eu agradeço bastante, desejo a todos um bom dia e reitero meus votos de pronto restabelecimento à doutora Josiane. Obrigado, doutora. Meus caros. Igualmente. Bom, senhores, vamos passar a leitura aqui do acórdão do recurso voluntário 21.459. Lembrando aos senhores que esse é aquele de antecipado de entrada, ok? Recurso voluntário, ementa, ICMS, antecipação de entrada. 1. Conduta infracional descrita na ocorrência deve guardar relação e harmonia para a capitulação legal e as provas que demonstrem
a hipótese de incidência, não havendo nulidade, sem prejuízo. 2. Prazo da conclusão da ação fiscal será contado a data da entrega de toda a documentação solicitada mediante termo de início da fiscalização, no caso de profundidade de notificação fiscal, no caso de pontual, nos termos da Instituição Normativa 24, de 2010. 3. Deixar de recolher ICMS no prazo regulamentar relativamente à mercadoria sujeita à antecipação da entrada, território paraense, configura infração tributária sujeita a penalidades legais. Alguma sugestão, senhores? Para mim está perfeito. Conselheira Regina. Presidente, eu fiquei em dúvida logo no item 1, não havendo nulidade sem prejuízo. Tem alguma sugestão, conselheira Regina? Não, só que eu fiquei... Reli aqui, mas eu... Eu posso fazer um ajuste aqui no final. Sim, sim. Aqui na parte que não haveria nulidade sem prejuízo. Eu posso deixar mais claro, posso escrever de repente que uma vez que não foram constatados quaisquer vícios, não haveria nulidade do lançamento. Isso. Com relação ao item 2, pode ser, conselheira? Pode ser. Com relação ao item 2, eu acho que eu posso fazer um pouco mais. Eu copiei de uma outra emenda minha. Eu posso fazer mais uma explicação um pouco mais aprofundada. Eu estou trazendo aqui as hipóteses do 24, mas eu posso detalhar também aqui mais a hipótese da solicitação por conta da Cerati. Sim. Ok, presidente. Ok, senhores, agora aí as emendas dos recursos 21.445, 21.455 e 21.443, ok? O paradigma é o 21.455. Lembrando que tem a diferença do 21.445, aquela hipótese de decadência, ok? Ementa 21.455. Ementa ICMS, emissão de documento fiscal relativo à operação tributada como isento. Os itens 1 e 2 são praticamente os mesmos, tá? Eu vou fazer o ajuste no final do item 1. A conduta infracional descrita na ocorrência deve guardar relação e harmonia para com a capitulação legal e as provas que demonstrem a hipótese de incidência, não havendo nulidade sem prejuízo. Fazer aquele ajuste que a conselheira Regina propôs. 2. O prazo para a conclusão das ações fiscais será contado da data da entrega de toda a documentação solicitada mediante termo de início da fiscalização, no caso da profundidade, ou notificação fiscal, no caso da pontual, nos termos do artigo 24 de 2010. 3. Deixar de recolher ICMS por emitir documento fiscal relativo à operação tributada como isento não tributada, em operações internas configura infração à legislação tributária sujeita a penalidades legais. 4. Recurso conhecido e improvido. Lembrando que a diferença do 445 é que a gente tem o parcial, recurso conhecido e parcialmente provido, ok? Com relação à decadência. Alguma sugestão, senhores? Para mim está bom, está perfeito. 455, ok. Lembrando que essa é a emenda do 455, do 443 e do 445. A diferença é que o 445 faz menção à decadência no item 1, e o item 1 desse seria o item 2. Então, declaro as emendas lidas e aprovadas. Na sequência, a gente tem aqui duas emendas da conselheira Fátima Chama. Conselheiro Nilson, ela já se encontra aí? Encontra sim, presidente. Só um minutinho. Podemos passar a leitura.
Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, conselheira Fátima. Eu estou aqui com o acórdão, mas eu vou ter que ler do meu celular, porque não conseguiu abrir aqui na internet. Sem problemas, conselheira Fátima. O acórdão do recurso voluntário 21.261, ITC. Ementa, ICMS, auto de infração, improcedência. 1. Na forma do protocolo ICMS 41, cláusula 1ª, em seu parágrafo 1º, estão sujeitos à substituição tributária os códigos e posições da classificação de NCM de uso especificamente automotivo. 2. Não estão sujeitos à substituição tributária códigos de NCM com a mesma classificação fiscal que não se destinam ao setor automotivo, como peças e partes para utilização em roçadeiras, motosserras, entre outros. 3. Deve ser julgado improcedente o AINF quando constatado nos autos que o contribuinte não cometeu a infração apontada. Recurso voluntário conhecido e provido para reformar a decisão recorrida. Bom, a gente está compartilhando aqui, conselheira Fátima. Aqui. Pronto, para a conselheira Regina conseguir. Isso. Eu não tenho sugestão. A conselheira Regina tem alguma sugestão aí em relação a... Não, presidente, sem sugestão. Eu acho que estaria ok aí. Aí qualquer ajuste que a gente fará com relação à formatação, a gente pode fazer em secretaria. Então, declara essa emenda lida e aprovada. Recurso de ofício 21.305, Rebelo Alves, tem contigo aí, conselheira Fátima? Tenho, mas está da mesma forma aqui. Não, sem problema. A gente, está aqui, né? a gente já tem aqui, o Márcio já conseguiu aqui disponibilizar. Obrigada. Ementa ICMS, auto de infração, parcial procedência. O contribuinte tem atividade varejista de combustível, pratica a venda a consumidor final e não está sujeito à substituição tributária. 2. Não há que se falar em falta de recolhimento, mas responderá apenas pela multa infracional por não emissão de documento fiscal aplicado no AINF. 3. Recurso de ofício conhecido e improvido. Conselheira Fátima, eu acho que o item 2 está ok. O item 1, eu acho que está muito abrangente, porque, pelo que a gente discutiu lá, é um auto de infração se detectou-se uma não emissão de documento fiscal em que foi cobrado ICMS, que já teria sido recolhido por substituição tributária, e além da multa. E a julgadora de primeira tirou esse ICMS, entendendo que já tinha sido recolhido por substituição tributária. Então, assim, a gente está pedindo a licença, lógico que também vai passar pelo crivo da conselheira Regina, pedindo licença para fazer um ajuste no item 1, para deixar explícito o ICMS. Sem problema. O ICMS Sem problema, recolhido por... Coloca só interrogação, depois eu ajusto. Isso, perfeito. O ICMS recolhido por substituição tributária, o contribuinte tem atividade varejista, ou que pratica atividade de venda no varejo de combustível, de mercadoria já recolhida
com o ICMS já recolhido por substituição tributária, não teria que fazer um novo recolhimento, entendeu? Alguma coisa nesse sentido. Tranquilo, sem problema. Tudo bem, conselheira Regina, fazer essa alteração? Pode ser. Porque não é que o contribuinte varejista não está sujeito à substituição tributária. Estaria sujeito. É que já foi recolhido pelo distribuidor lá. Correto. Bom, senhores, então a gente agradece a presença de todos. Essa emenda declaro lida e aprovada. A gente agradece a presença da conselheira Fátima, da conselheira Regina, do conselheiro Nilson, que já está aí com os senhores. Está aqui perto. Já está aí na presença da conselheira Fátima, junto com a conselheira Fátima por videoconferência. Agradece também a presença do Márcio, aqui, secretário de Câmara, nosso fiscal de receitas. E damos a vocês um bom final de semana, lembrando que tem pleno. Acho que a conselheira Fátima, a conselheiro Nilson, a conselheira Regina vão participar do pleno na sexta-feira. Eu acho que a partir de 9h30 da manhã. E segunda-feira teremos sessão aí. A gente já mandou a pauta. Não serão muitos processos, a gente vai fazendo o ajuste, e conforme o caso, a gente vai colocando mais, colocando menos processos, de acordo tanto com os resultados que a gente busca aqui dos julgamentos, né, as quantidades de julgamentos do nosso TARF, quanto aqui a disponibilidade e o melhor aproveitamento das nossas sessões. Ok? Então, segunda-feira também teremos sessão, conto com a presença de vocês aí, conselheira Regina, conselheiro Nilson. Acredito que a conselheira Fátima não precisará participar. Vai ter pleno sexta. Eu estarei no pleno sexta-feira. Aguarda você, então, conselheira Fátima, no pleno na sexta-feira. Muito obrigado e um bom trabalho para todos nós. Obrigada. Até logo.